Quem disse que ela não vinha? Veio, tá aqui com a gente nesse recesso para parte da equipe, mas a Ju tá de plantão junto com a gente nesses dias que antecedem o Natal. E hoje, para falar sobre uma notícia importante, mais cedo a gente tratou desse assunto aqui rapidinho, mas sempre convidando os nossos ouvintes para análise que a Ju nos traz, ou notícias em torno do assunto, desdobramento e tal. A Agência Americana de Classificação de Risco, Standard & Poor's, elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável. BB é a nossa nota e o que isso significa exatamente, hein, Ju? Bom dia. Ô, Sheila, você sabe que eu vim porque eu quis, né? Porque o Megali ontem, ao vivo, a Carlinha estava aqui, testemunha, ele me dispensou. Era o Ivan, né, Todo que estava aqui. errado. Carlinha, você tava Não, com a Sheila fora, né? não, eu tava aqui também. Você tava, né? Você vê que eu Tentei já te tô, né? passar O um Megali susto do falou. negócio da retrospectiva, não deu certo, porque ela de fato fez. Não, então, mas ontem o Megali falou assim: Ah, Ju, a Juliana só volta ano que vem. Ele falou isso ao Não, é vivo, o verdade, a A Megali. gente gente tinha tinha saído saído, a já, gente porque a gente tinha tava. transmissão É verdade, externa. Ju, desculpa. Aí eu falei: Não, não, amanhã eu vou estar aqui, gente, porque eu Olha. quis vir, entendeu? Então, Uhum. funcionário estrelinha, porque eu fui dispensada. Sabe o que é isso, né? Beber menos, né? Bom dia aí para vocês, para o nosso ouvinte também. Então, essa sopa de letrinhas, né, BBB, BB-, BB+, é um ranking que as agências fazem de países que estão ali entre os mais seguros e os menos seguros. Aquela letrinha AAA é o topo do ranking, que é composto por Estados Unidos, países que são países desenvolvidos, onde o risco de calote, de quebrar, é muito pequeno. E aí, abaixo dele vem as outras letrinhas. E a gente vem subindo nesse ranking. Faltam 2 passos para a gente estar no grupo de países considerados seguros para se investir. Então, isso é um passo importante, porque essas notas são levadas em consideração, inclusive está no estatuto de grandes fundos de investimentos no mundo, só investir em países que sejam bem classificados. Então, a gente vai subindo no ranking e isso vai aumentando o potencial do Brasil atrair investimentos estrangeiros. E aqui dentro também, claro, um país que vai recebendo notas melhores, representa avanços que vão acontecendo na economia e no ambiente de negócios. E por que o Brasil recebeu essa classificação maior pela agência de classificação de risco Standard Poor's? Já tinha subido também a classificação pelas outras agências que são as 3 maiores do mundo, né? Além da Standard Poor's, a Fitch e a Moody's. A gente está ali no mesmo nível de avaliação agora pelas 3 principais agências de classificação de risco. E essa nota aumentou por algumas questões que avançaram. Uma delas é o fato de que o Brasil vem crescendo bem acima do previsto já há alguns anos. A gente tem tido PIB melhor e isso está trazendo uma perspectiva de que o Brasil tem conseguido crescer mais do que a média histórica e o melhor sem gerar inflação. Então, estruturalmente, o Brasil está tendo um desempenho mais positivo da economia. A gente, nos últimos 10 anos, uma média de crescimento nosso ficou abaixo de 1%. E o que se fala sempre é que o Brasil tem condições estruturalmente falando, ou seja, crescer sem gerar inflação, que dá conta, né, de produzir tudo que se consome e tal. O equilíbrio hoje do PIB nosso é muito baixo, em torno de 1,5%. E a gente tem crescido aí 3%, previsão para o ano que vem já está acima de 2%. Então, se a gente se consolida num patamar de PIB acima de 2, 2,5%, a gente muda de patamar de desenvolvimento. Então, essa nota reflete essa perspectiva melhor de PIB que pode se manter, a gente vai acompanhando, né, aí ao longo dos próximos anos. A outra questão que a agência fala é a reforma tributária. A gente conversou muito aqui ao longo de todo o ano, tem muita crítica ainda se foi uma reforma que valeu a pena, porque no final das contas manteve uma série de privilégios, teve muita exceção, mas o balanço dela é muito positivo, porque o nosso sistema é tão arcaico, tão descolado da média dos países que fazem negócios no mundo, que já representou um avanço significativo o que foi aprovado no Congresso Nacional.
E, enfim, temos outras questões positivas. A gente tem uma dívida externa muito baixa, a gente tem reservas muito altas e também a questão fiscal, né, que é um assunto que a gente ainda hoje, aí nessa reta final, hoje tem aprovação provavelmente da última medida de aumento de receitas, que é aquela medida de mudança da regra do ICMS. O Senado Federal deve aprovar hoje, a gente vai ficar de olho nisso. O fato é que a questão fiscal também está numa situação melhor, porque a gente teve uma mudança de regra, o Brasil não está ali no melhor dos mundos, né? Uma regra que propõe que a dívida do Brasil vai parar de crescer só daqui a 10 anos, mas é uma regra que faz com que os gastos não possam crescer mais do que a arrecadação. Então, você tem uma regra que limita o crescimento dos gastos. E isso faz com que você tenha você tire do caminho o risco de explosão da dívida pública, né? Um país que não tenha regra nenhuma, que você não tenha como controlar o crescimento da dívida. Então, tudo isso significa o seguinte: a gente vai chegando ao fim do ano, dentro daquele balanço que a Carlinha brincou comigo, que a gente preparou mesmo, né? A gente fez vários especiais aqui na rádio sobre balanço do ano e o que esperar para o ano que vem. Essa nota aí, a maior do Brasil, pela Agência de Classificação de Risco, coroa essa avaliação de que a gente avançou bastante. A gente podia ter avançado mais, sempre, né? Mas a gente avançou e temos uma perspectiva boa agora para o ano que vem. O Brasil, como um aluno aí mais bem classificado, tem o potencial de atrair mais investimentos e crescer mais, gerar mais emprego, ter menos inflação. Então, enfim, estamos indo para frente, né? É isso que importa. Quem desses caras aí é caloteiro? O Brasil deu um passinho para trás, né? A percepção de que não vai dar calote no futuro próximo.